que você permaneça, que você vai à luta, que você acredite e persevere, para você poder chegar numa terra larga, numa terra espaçosa. Mas, irmão, quem para no meio do caminho, a tendência é uma só: ser derrotado, frustrado, e mais uma vez chegar o próximo ano testemunhando derrota. Mas quem persevera, Deus ainda tem uma terra preparada para você. Aleluia! Meu Deus do céu. Oh, glória! Quem persevera, Deus ainda tem um poço que não vai ter ódio, que não vai ter pecado. Quem persevera, Deus ainda vai ter uma história de vitória para a sua vida. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui, ó. Quem persevera, Ele ainda vai virar a página, Ele ainda vai mudar a história. Quem persevera, Deus ainda vai colocar no lugar de destaque, e a bênção dele vai te alcançar. Aleluia! Vai testemunhar a vitória de Deus e vai dizer: eu conquistei porque eu perseverei. Eu conquistei porque eu não acreditei. Eu conquistei porque eu não desisti. Glória a Deus. Ô irmão, não existe sentimento pior na vida do cristão do que o sentimento de frustração. Escute isso que eu vou te dizer. Deus não só vai abençoar a tua vida, como vai te mostrar uma outra terra para você poder cavar mais um poço. Sabe o que Deus está dizendo? Ó, se até agora os seus poços forem entulhados ou você se frustrou, Deus está preparando uma terra boa para você poder, aleluia, desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Meu irmão, acho que você não entendeu, Deus está falando para você. Aleluia! Enquanto você aceitar a derrota, enquanto você aceitar ser coitadinho, enquanto você aceitar viver uma vida de opressão, irmão, fique tranquilo, você vai viver nela pro resto da sua vida. Mas quando você se levantar e acreditar, Deus já preparou o rebote para você. Aleluia! Receba para te abençoar e você contigo na terra. Eu estou pregando para alguém que vai acreditar diferente. Aleluia, Deus! Eu estou pregando para alguém que vai começar a usar a fé que Deus um dia deu. Escote em pé em nome de Jesus. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que acredita que a história ainda pode mudar, que o terreno pode mudar. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que vai testemunhar. Eu ouvi Deus falando comigo. Eu coloquei em prática aquilo que Deus falou. E eu vou viver, oh meu Deus do céu, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia, Deus! Eu vou te perguntar mais uma vez: quem aqui já cavou um poço na vida? Aleluia, Entenda Deus! isso. Quando eu falo cavar poço, aqui já começou um projeto. Quem tem projeto? Aleluia! Que vai para leva a sério, candorai. A lavassura e mitéria, candorava séria. Sabe o que o meu Deus está dizendo, irmão? Ó, aleluia, quando Ele começar a levantar alguém para desentulhar os poços e te dar a esperança para cavar mais poços, Deus está dizendo que vai nos mínimos detalhes. Sabe aquela primeira promessa que Deus te fez, aquela primeira profecia que você recebeu, que o tempo já levou, você já esqueceu, já passou, você nem se lembra mais. Deus está dizendo: eu vou ressuscitar, eu vou desentulhar, eu vou tirar a pedra, eu vou tirar a preparar um lugar espaçoso. Ei, irmão, Deus quer te fazer viver o melhor. Deus quer te fazer receber aquilo que Ele tem para a sua vida de verdade. Aleluia, Deus! Existe um estudo que eu vi que eu fiquei doente, irmão, com isso. Eu fiquei bravo com isso, mas é uma realidade. Mas essa história tem que mudar. Um especialista fez um estudo, um economista, melhor dizendo, e ele disse que as igrejas que mais prosperam são as comunidades e as igrejas tradicionalistas. As igrejas que não vivem um padrão de santidade. Ele disse que as igrejas mais inferiores são as igrejas pentecostais. Pasmos, irmãos.
Eu disse que as igrejas pentecostais são as igrejas que mais vivem em dificuldade. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você aceita essas estatísticas ou esse estudo? Você aceita isso? Não. Eu sou pentecostal, eu não aceito isso. Aleluia. Você vai tomar uma atitude de fé para ver essa história mudar? Irmão, escute bem. Não estou pregando para você amar o dinheiro, ser ambicioso. Não, estou pregando para você acreditar na bênção de Deus na tua vida. Aleluia. Irmão, eu fiquei bravo com aquilo que está errado isso. Mas se a gente for observar pela lógica humana, é uma realidade. As igrejas crescem. É testemunho de empresários, de coisas extraordinárias que acontecem. Só que tem um detalhe. Prosperidade eles têm muito. Mas vai observar a vida espiritual, não tem nada. E eu vou te dizer um segredo aqui. Você já tem o que ninguém tem. Você tem a presença de Deus. Aleluia. Você tem a sua vida pautada naquilo que Deus quer, na palavra, vivendo a palavra. Irmão, só te falta acreditar. Irmão, começa com um crente tradicional para você ver. A fé do camarada é terrível. Ainda que ele não viva uma vida regrada no que Deus quer, mas a fé dele é fora do comum, é coisa sobrenatural. Verdade. A minha avó, irmãos, ela tinha 78 anos de idade. Minha avó tinha um comércio, sabe o que ela fazia? Ela tirava uma oferta de 10 mil reais e dava na igreja. Não vou falar o nome da igreja, mas a minha avó, irmãos, em questão financeira, ela prosperava demais. Mas não tinha unção de Deus na vida dela. Eu conversava com ela, a fé dela era coisa fora do comum. Eu falava, avó, não precisa disso. Ela falava, precisa, porque eu sei que se eu der, eu recebo. Era isso que ela me falava, irmãos. Entenda isso. Você tem a presença, você tem a glória de Deus na tua vida. Você só precisa acreditar de verdade, irmãos. Para que a bênção de Deus te alcance também e a sua história muda. Aleluia! Eu falei com o Senhor que eu vou pensar diferente. Eu falei com Deus que eu vou viver o que Ele quer para a minha vida, mas eu vou começar a acreditar nas promessas, naquilo que Deus falou, que um dia faria. Não tem gente por aí que se Deus chegar e dizer que vai te fazer grande, vai te abençoar, ele ri na cara do profeta e não acredita. Eu quero que essa história mude para você nesta noite. Eu estou profetizando sobre quem acredita. Deus vai te fazer crescer. Ô glória! Você acredita que Deus tem um rebote para a sua vida? Eu creio, Deus! Aleluia! Deus tem uma terra larga, espaçosa, uma terra grande. Deus tem uma terra de descanso. Deus tem um lugar de refrigério para você. Levanta a mão Aleluia! direita para o céu que eu vou profetizar. Aleluia! Oh, glória a Deus. Eu vou profetizar, irmãos, que até o meio deste ano, todas as suas dívidas Deus vai sanar, porque você vai acreditar na bênção de Deus. Aleluia! Você está profetizando, está sendo irresponsável. Não, eu estou profetizando. Se você quiser acreditar, a fé é sua. Mas a minha Bíblia diz que se você crê nos profetas, você prospera. Aleluia, Deus! Jesus, Deus vai sanar todas as suas dívidas e tem mais, se prepare para mudar de endereço, irmão. Deus está dizendo para alguém, eu vou mudar você de endereço, porque a minha bênção vai te alcançar. A minha bênção vai a nova série, a camarada, se prepara para viver a bênção de Deus. Deixa a mão levantada ainda que eu vou profetizar ainda mais. Aleluia! A terra da aflição, como já foi falado aqui, a terra da fome, a terra da seca, vai ser o local que Deus vai te abençoar. Escute o conselho de Jesus, não fuja. Isso é forte. Não tenta sair do terreno, porque Deus vai te abençoar e depois Ele te tira. Está entendendo? Deus tem um rebote, Deus tem mercênia para outro poço sair e Ele fazer uma aliança perpétua contigo e te fazer. Aleluia!
Tem mais uma para os irmãos louvar a Deus e encerrar a minha oportunidade. Escute isso. Com a mão levantada para receber de Deus. Aleluia! Toda a terra infrutífera vai passar a ser fértil. Deus vai visitar o ventre. Deus vai visitar a madre. Deus vai visitar o teu celeiro, a tua casa. Deus vai visitar todas as áreas da sua vida. E as tuas finanças Deus vai colocar, vai fazer grande. Deus vai, eita, meu Senhor. Irmão, Deus falou fortemente comigo, irmãos. Eu li esse texto, Deus falava: acredita, 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 Aleluia! acredita.